alunas! Na nossa aula de biologia de hoje, nós vamos falar um pouco sobre probabilidade aplicada à genética. Eu sou a professora Maria Laurindo, conhecida aí como Laurinda Lima, e nós vamos abordar esse assunto de uma maneira simples, né, de forma que você não precisa saber muito de matemática para resolver as questões de genética. A gente vai tentar falar desse assunto de uma maneira bem simples, tá? O livro didático Biologia Moderna do autor Amabis, traz esse conteúdo nas páginas 18 e 19. Então, deixa eu colocar a canetinha. Então, o que é probabilidade, né? Vamos ao conceito básico. A probabilidade é a chance de um evento ocorrer entre dois ou mais eventos possíveis. Então, esse evento é um risco, é uma chance, ocorre aleatoriamente, né, por meio da sorte, é algo incerto, é uma chance. Pode ou não pode acontecer. A fórmula base para cálculo de probabilidade, você vai dividir, né, os eventos esperados pelo total de eventos possíveis. Um exemplo aí bem simples. Qual a probabilidade de um casal ter um filho homem, né? Uma criança de sexo masculino. Então, eu tenho duas possibilidades de nascimento, né? Eu posso ter uma menina e posso ter um menino. Isso falando em sexo biológico, tá? A gente não vai abordar questões de gênero. Falando biologicamente, pode ser macho ou pode ser fêmea, né? Um menino ou uma menina. Então, a probabilidade de ter um filho homem é de, olha só, o evento esperado, um filho homem para dois eventos possíveis, né? Que é ser menino ou ser menina. Então, a probabilidade é de 1/2 ou 50%. Então, até aqui é algo bem simples. Vamos precisar fazer também um resgate aí do cruzamento. A gente trouxe para a gente relembrar como é que acontece, como é que é feito o cruzamento entre indivíduos heterozigotos, ou seja, aquele que carrega lá um genezinho dominante e um genezinho recessivo, né? Alelo dominante e alelo recessivo. Isso falando na herança do Mendel, a herançazinha de dominância completa, né? Onde um gene vai dominar sobre o outro, né? Vai ser assim mais forte, vamos dizer assim, vai ser dominante e o outro vai ser recessivo. Então, usando o quadrado de Punnett, a gente sempre orienta por termos de organização de informações, né? Fica melhor de organizar as informações no quadrado de Punnett. Então, para a gente fazer o quadrado de Punnett, a gente vai ter que lembrar o seguinte: a gente vai ter que separar esse parzinho de genes, né, na formação dos gametas. É o princípio da primeira lei de Mendel. Então, se eu tenho um indivíduo azão, azinho, alguns gametas, né, 50% dos gametas vão ser azão e o outro 50% vai ser azinho. Eu vou distribuir esses gametas na primeira linha e na primeira coluna. Aqui, ó. Primeira linha, primeira coluna, distribuindo-se os gametas. Também na primeira lei de Mendel, nós vamos ter sempre, ó, 4 resultados possíveis. A gente vai trabalhar geralmente com esses 4 resultados. Não vou dizer sempre, porque dependendo do caso, podem haver algumas simplificações. Porém, no geral, já que a gente está trabalhando com o casamento entre heterozigotos, são 4 resultados possíveis. Aqui na separação dos gametas, ó, a gente trouxe uma ilustração para vocês verem, né? Os homozigotos vão formar sempre o mesmo tipo de gameta. Nesse caso, o homozigoto dominante sempre vai formar gametas dominantes, todos eles. Se for o indivíduo recessivo, vai formar gametas todos com o genezinho, o alelo recessivo. Se for o indivíduo heterozigoto, olha só, tanto forma genes dominantes como genes recessivos num percentualzinho de 50% para cada um. Então, na distribuição, ó, eu peguei o indivíduo aqui, dividi dominante, recessivo, o outro indivíduo aqui na coluna, dominante, recessivo. Vou fazer o casamento, que está aqui, ó, o passo 3. Vou juntar esses gametas, ó, Bzão, 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 Bzinho, Bzão, Bzinho e Bzinho, Bzinho. Ah, professora, por que que você utilizou o B e não o A, como está aqui? Para a gente lembrar que eu posso utilizar qualquer letra para exemplificar e
Se a gente estiver trabalhando com alguma anomalia, alguma doença, alguma característica específica, geralmente a gente utiliza a letra que é a inicial da característica recessiva. Por isso que a gente sempre utiliza a letra A para falar, por exemplo, de albinismo, porque o albinismo é uma doença recessiva, inicial é a letra A, né? Então, eis a explicação. Há também o outro método de fazer o cruzamento, um método que muitos alunos consideram rápido, muitos gostam, porque para eles é mais simples, tá? A gente chama de chuveirinho, as setinhas. Nesse a gente faz assim, ó. Tá aqui o indivíduo 1, o indivíduo 2, os heterozigotos, e eu vou fazer o quê, ó? Vou juntar os alelos, o primeiro com o primeiro. Tá aqui a setinha, ó, primeiro com o primeiro. Eu vou ter o quê? Bzão, Bzão. O primeiro com o segundo, eu vou ter o quê? Bzão, Bzinho. Agora eu vou aqui, ó. Fiz o primeiro com os dois daqui. Agora eu vou fazer o segundo também com esses dois. Bzinho, Bzão. Eu vou colocar sempre, lembrem, o dominante vem na frente, né? O maior, o maiúsculo. Então vai ser aqui Bzão, Bzinho. E o segundo com o segundo, o indivíduo Bzinho, Bzinho. Pode prestar atenção que o resultado é o mesmo. A proporção 3 dominantes para 1 recessivo, lá da primeira lei de Mendel de dominância completa. Então, isso aqui é só para a gente relembrar, né? Como é que a gente faz o casamento. A gente utiliza duas regras básicas de probabilidade para resolver as questões de genética, a regra do e a regra do ou. A regra do ou regra da multiplicação vai trabalhar com a ocorrência de eventos independentes, onde um evento não vai anular ou impedir que o outro evento aconteça. Então, a probabilidade de dois ou mais eventos independentes ocorrerem simultaneamente é igual ao produto. Se é produto, eu vou utilizar o quê? A multiplicação das probabilidades desses eventos ocorrerem separadamente. Então, um exemplo simples, né, de aplicação, qual a probabilidade de, no lançamento de dois dados, obtermos um deles com a face 5 e o outro também com a face 5. Então, se eu tenho dois dados, um sair a face 5 e o outro também a face 5, esses eventos eles não vão interferir um no outro, então eles são independentes, cada dado com o seu resultado. Então, nesse caso, ó, a probabilidade de sair a face cara é de 1 em cada 6 possibilidades, né? Um dado tem 6 faces. Então, o que eu vou fazer, ó? A face 5 é um evento, é o meu evento esperado, e eu tenho 6 possibilidades. Então, eu vou fazer isso, ó, um dado, a probabilidade de ser a face 5 é 1 sobre 6, vezes, né, eu vou multiplicar pela probabilidade de, no segundo dado, eu também ter a face 6. Então, lá na multiplicação de frações, o que é que eu faço? Ó, multiplico no popular o de cima com o de cima, né, o numerador com o numerador, e multiplico o denominador com o denominador. Então, 1 vezes 1, 1, 6 vezes 6, 36. Isso é um exemplo bem simples. Eu posso fazer de uma outra maneira, que é, olha só, pegar, não são iguais, ó. Isso aqui significa dizer o quê? 1 sobre 6 elevado a 2. Então, a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. 1 elevado a 2 é o quê? 1 vezes 1. 6 elevado a 2 é a mesma coisa que 6 vezes 6. Então, 36. Dá o mesmo resultado e aí fica bem simples, certo? Nesse caso, por que eu posso fazer dessa forma, professora? Porque eu tenho, ó, a mesma probabilidade para dois dados. Então, eu posso simplesmente colocar essa minha probabilidade aqui e elevar a 2, já que os dois, ó, vão ser a mesma probabilidade, né? Dois dados, a mesma probabilidade. Tá aqui, ó. Ilustrando, ó, a probabilidade desse resultado é de 1 em cada 36 possibilidades, né? 36 resultados. Agora vamos falar em filhos, né? Um exemplozinho para exercitar. A probabilidade de um casal ter 2 filhos
homens, 2 filhos de sexo masculino. Então, deixei aqui a tabelinha para lembrar. A probabilidade de um casal, né, ter um filho homem é de 1/2. A gente já fez isso anteriormente. Então, eu tenho a possibilidade de ser homem em 2 possibilidades no geral, né? Ser menino ou ser menina. Então, 1/2. Olha só. Então, eu vou fazer o mesmo que eu fiz lá no exemplo anterior. São 1/2 a probabilidade de ter um filho homem. Eu vou pensar nisso isoladamente. Eu vou pensar em a probabilidade de ter um filho homem é de 1/2. E eu quero saber ter 2 filhos. Então, eu vou pegar essa probabilidade de ter um filho homem e vou elevar a 2. Mesma coisa. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. Ó. Lembrando, 2 elevado a 2 não é 2 mais 2. 2 vezes 2. Então, é 4. Então, a probabilidade desse casal ter 2 filhos homens é de 1/4, ou eu posso fazer da maneira mais detalhadinha, mais explicadinha. Se for facilitar a sua vida, faça dessa forma, ó. 1 vezes 1. Ah, por que 2 vezes? Porque ele está falando em ter 2 filhos homens. Olha só, o resultado é o mesmo. Vai dar 1/4. Não tem problema você fazer dessa forma ou dessa forma. Segundo exemplo, complicar um pouquinho. A probabilidade de nascer 3 filhos, sendo as 2 primeiras crianças, ó, meninas, e o último, um menino. Vamos lá, ó. Posso fazer da mesma forma. Esquece o 3 aqui do início, tá? Dos 3 filhos. Vamos mexer só com isso aqui. A probabilidade de ser uma menina não é de 1/2? Então, 1/2 elevado a 2, por quê? Porque eu estou falando de ter 2 meninas, tá? Das 2 primeiras serem meninas. Então, 1/2 elevado a 2 vezes 1/2, que é a probabilidade de ser menino, já que só é 1, então não preciso elevar nenhum número. Resolver primeiro aqui, ó, o parêntese. Então, 1 elevado a 2, 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. Vezes, eu vou repetir aqui o meu 1/2, para não dar bagunça. Agora sim, eu vou multiplicar essas duas frações, né? 1 vezes 1, 1. 4 vezes 2, 8. Então, a probabilidade de ter 3 filhos, né, sendo 2 meninas, as primeiras, e o último sendo um menino, é de 1/8. Se a minha questão pedir em porcentagem, como é que eu vou fazer? Eu vou simplesmente pegar, ó, meu resultado de 1/8, multiplicar por 100. Eu vou ter, então, ó, 1 vezes 100, 100. O 8 eu repito, lembra que aqui é como se tivesse 1. Lá na multiplicação de frações, quando eu não tenho nada aqui no meu denominador, eu imagino que tenho 1. Então, 1 vezes 100, 100. 8 vezes 1, 8. 100 dividido para 8 vai dar 12,5%. Então, se a minha questão pedir em fração, esse resultado aqui vai ser o quê? 1/8. Se a minha questão estiver dando resultado em porcentagem, para me marcar, ou estiver pedindo em porcentagem para me escrever, então vai ser 12,5%. A regra do ou, também é conhecida como regra da adição, vai trabalhar com eventos mutuamente exclusivos. O que é isso? Quando a ocorrência de um evento vai impedir que outro evento aconteça. Então, esses eventos não vão acontecer de forma independente, como lá na regra do e. Então, a probabilidade de 2 ou mais eventos mutuamente exclusivos ocorrerem é igual à soma das probabilidades de ocorrerem separadamente. Um exemplo aqui, qual a probabilidade de sair o número 1 ou o número 6 no lançamento de um mesmo dado? Então, ou sai o número 1 ou sai o número 6. As duas coisas não vão acontecer ao mesmo tempo, tá? Se sai o número 1, automaticamente não sai o número 6, porque eu estou lançando um único dado. Então, olha só, a probabilidade de no lançamento sair a face 1 voltada para cima é de 1 em cada 6, né? A probabilidade de cair com a face 6 voltada para cima também é de 1
em cada 6. Logo, eu vou fazer aqui, ó, 1 sobre 6, de sair a face 1, mais, sempre que a questão mencionar o ou, né, ó, sair o número 1 ou, vou até destacar aqui, para você lembrar sempre, ó, sempre que sair o ou, você vai somar as frações, vai somar as probabilidades dos eventos. Então, nesse caso, ó, 1 sobre 6 para a face 1, mais 1 sobre 6 para sair a face 6, eu vou fazer o quê? Ó? Quando eu estou somando fração, se os denominadores forem iguais, eu repito, né, a base, que é 6, e vou somar os numeradores, 1 mais 1, 2. Eu posso simplificar esse resultado de 2 sobre 6, dividindo por 2, né? Então, 2 dividido para 2, 1. 6 dividido para 2, 3. Então, posso responder dessa forma ou dessa forma mais simplificada. Então, você lembra que na soma de frações, quando se tem o mesmo denominador, conservo o denominador, ó. Vou repetir ele, nesse caso 6, e eu vou somar os numeradores. No caso aqui, o 1 mais 1, que foi 2, o meu resultado. A probabilidade de nascer 5 filhos, sendo 3 meninas e 2 meninos. Você pode até dizer assim, professora, nós já respondemos esse exemplo anteriormente. Perceba, no exemplo que nós respondemos, eu disse, olha só, vou voltar. A probabilidade de nascerem 3 filhos, sendo as 2 primeiras meninas. Então, eu estou dando uma ordem, uma sequência. Eu estou dizendo 2 meninas primeiro, depois o menino. Nesse nosso quarto exemplo, eu não estou dando ordem. Eu estou dizendo que eu quero saber a probabilidade de nascerem 5 filhos, sendo 3 meninas e 2 meninos, independente quem nasceu primeiro. Tá? Então, para isso, eu vou pensar na mesma coisa de antes, ó. Marquei aqui em amarelinho os números, porque a gente não vai olhar primeiro para os valores. Então, vou pensar. Qual a probabilidade de nascer menina? 1/2. Quantas meninas eu quero? 3. Então, 1/2 elevado a 3. Vezes a probabilidade de ser um menino. 1/2 também, elevado a 2, porque eu estou pedindo 2 meninos. Ainda não estamos usando a soma, tá? A gente ainda não está usando a soma. Isso é uma maneira um pouquinho diferente de você responder. Você vai entender que é bem mais simples do que se você fosse usar a soma sempre. Então, vamos resolver primeiro aqui. 1/2 elevado a 3, ó. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Tá? Você vai multiplicar o 2 3 vezes. Não é 2 vezes 3. É 2 vezes 2 vezes 2. E aqui, ó, 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. Então, agora eu vou só resolver aqui essa multiplicaçãozinha. 1 vezes 1, 1. 8 vezes 4, 32. Parou aqui? Não. Não parou aqui por quê? Ele não me deu a ordem do nascimento dessas 5 crianças. Quem nasce primeiro, meninos ou meninas, ou misturados. Então, de quantas maneiras isso pode acontecer? Aí você pode usar N formas matemáticas para fazer, pode fazer na mão, mas a gente vai usar aqui uma regrinha da matemática de fatorial. A gente vai usar o total de filhos, né? O pessoal diz que é o fatorial disfarçado, dividido pela quantidade de meninas e meninos que a questão está pedindo. Como é que fica? Ó? Fatorialzinho. Ele quer 5 filhos, né? Probabilidade de nascer 5 filhos. Então, 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5. Se fossem 10 filhos, tu ia fazer 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5 vezes 6 vezes 7 vezes 8 vezes 9 vezes 10. Então, é tudo isso mesmo, tá? Vai multiplicar tudo isso.
o total de filhos que ele está pedindo na questão. Dividido pela quantidade de meninas, são 3 meninas, então 1 vezes 2 vezes 3, e são 2 meninos, 1 vezes 2. Você já tem aqui o resultado, mas como chegar? Tá aqui, ó, como explicadinho, total de filhos, total de meninas, total de meninos. Eu posso, na matemática, ó, cortar esses 3 primeiros. 1, 2 e 3, 1, 2 e 3. Vai me sobrar o quê? 4 vezes 5, 20. 1 vezes 2, 2. 20 dividido para 2, 10. Então, eu vou ter 10 possibilidades, 10 arranjos diferentes de nascimento desses filhos, dessas crianças, né? Acabou aí? Não. A resposta final vai ser o quê? 1 sobre 32 vezes 10. Ai, professora, meu Deus do céu. Mas não era para somar, não é regra de adição. Isso é uma simplificação. Se você quiser, você pode fazer 1 sobre 32, 1 sobre 32, 1 sobre 32, 1 sobre 32, 10 vezes. E você vai ver que lá no final vai dar a mesma coisa, tá? Mesmo resultado. Então, 1 vezes 10, 10. 32 vezes 1, imagina aquele 1zinho aqui. Então, 10 sobre 32. Então, a probabilidade de nascerem 5 filhos, sendo 3 meninas e 2 meninos, é de 10 sobre 32. Se quiser simplificar isso, você pode, mas ideal que fique assim mesmo, para ficar mais coerente com a resposta, tá? Vamos a mais um exemplo, né? Uma questãozinha aqui prática. Sabe-se que o albinismo é uma doença autossômica recessiva. João e Maria têm pigmentação normal da pele e tiveram um filho albino. Olha que lindo, filhinho deles, ó. Qual a probabilidade de o terceiro filho do casal também ser albino? Então, vamos lá. Para albinismo, a gente vai ter seguintes. Para pigmentação da pele, aliás, nós vamos ter pigmentação normal, os genes dominantes, né? Azão, azão ou azão, azinho. E o albinismo, o parzinho recessivo, o azinho, azinho. João e Maria, os envolvidos aqui, né, o casal, eles têm pigmentação normal da pele, então os dois vão ter um genezinho dominante cada um. Mas aí, como eles tiveram um filho albino, eu tenho certeza que eles também vão ter cada um gene recessivo. Então, qual é o genótipo de João e de Maria? Os dois são heterozigotos para a condição de pigmentação da pele. Realizando o casamento entre João e Maria, aquele mesmo processo, mesmo procedimento, vou dividir os pares, ó. Gametinha dominante, gameta recessivo do João, gameta dominante da Maria, recessivo da Maria, né, os genizinhos dominantes e recessivos bem separadinhos aqui, formando esses gametas. Vou juntá-los, azão, 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 azinho, azão, azinho e azinho, azinho. E aí, analisando o meu resultado, o que que eu vou ter aqui do casamento deles, né, do cruzamento entre eles? 1 em cada 4 resultados, ó, vai ser homozigoto dominante, azão, azão, pigmentação normal da pele. 2 em cada 4, ó, de novo. 1, 2, 3, 4 resultados possíveis para esse casamento. 1 em cada 4, homozigoto dominante, então pigmentação normal da pele. 2 em cada 4 também vão ter pigmentação normal da pele, mas por que que eu separei? Porque são heterozigotos, ó. 2 em cada 4 heterozigotos. E eu vou ter aqui 1 em cada 4 com albinismo. Se eu for traduzir isso em porcentagem, eu vou ter o quê? 25% de homozigoto dominante, pigmentação normal. 50% heterozigotos, pigmentação normal, e os outros 25% com albinismo. Então, a probabilidade do terceiro filho do casal ser albino é de 1
em cada 4. Ah, tia, por que isso? Porque independente de quantos filhos esse casal tiver, se 1, 2, 3, 4, 5, 10, a probabilidade deles terem um filho albino vai ser sempre a mesma, tá? Eles têm 4 possibilidades aqui de nascimento dos filhos, mas é aleatório, não tem como. Ah, porque ele teve já o primeiro, o segundo filho, que são normais, é obrigatório o terceiro filho ser heterozigoto, ser normal também? Ou tiveram 3 filhos normais, o quarto filho vai ser albino? Não, é aleatório, não tem como escolher, assim, naturalmente, não tem como você escolher. Então, independente da quantidade de filhos, a probabilidade de ter um filho albino vai ser sempre, para esse casal aqui, de 1/4, é 25% de chance. A letra B, a probabilidade de nascerem duas meninas albinas. Então, primeiro eu vou pensar, olha que eu tenho 2 características, né? 2 coisas. A probabilidade de nascer menina, então, nascer uma menina é de 1/2, tá? Eu estou falando de 2, então a gente vai colocar esse 1/2 elevado a 2. E de nascer uma criança albina, independente do sexo, é de 1/4. Então, ele quer saber menina albina. Olha aí. Eu posso fazer, já que eu tenho 2 meninas albinas, colocar aqui, ó, minha probabilidade de ser menina, né? Uma menina, que é 1/2. Minha probabilidade de nascer um filho albino, que é 1/4, 1/4, e elevar essas 2 frações a 2. Ah, por que isso? Porque facilita. Eu poderia fazer separado? Poderia, mas assim fica mais simples para a resolução da questão. Então, vamos aqui. Primeiro, eu resolvo essa multiplicaçãozinha para depois resolver essa potênciazinha. Então, vamos lá. Ó. 1 vezes 1, 2 vezes 4, 8. Isso aqui elevado a 2, lembra, elevado a 2 não é 1 mais 1, nem 1 vezes 2. É 1 vezes 1. É o 1 multiplicado por ele mesmo 2 vezes. Então, 1 vezes 1, 1. 8 vezes 8, não é 8 vezes 2, é 8 vezes 8, 64. Olha a tabuada agindo na vida das pessoas, né? Então, meu resultado aqui é de 1/64. Então, a probabilidade de nascerem 2 meninas albinas é de 1/64. Se me pedir porcentagem, se por acaso a questão pedir porcentagem, aí você lembra, é só multiplicar por 100. Lembra que aqui tem um 1zinho imaginário, né? Então, 1 vezes 100, 100. 64 vezes 1, aquele imaginário, 64. Então, 100 dividido para 64 vai dar 1,66%. Então, esse aqui, ó, é o resultado dessa mesma questão em percentual, né, em porcentagem. A letra C, a probabilidade de seu filho que já nasceu com pigmentação normal ser heterozigoto. Calma, pausa. Vamos pensar um pouquinho. Até agora a gente viu a probabilidade de nascer alguma criança com albinismo, alguma criança ser heterozigoto. Aqui eu estou falando de uma criança que já nasceu. Eu já sei que essa criança nasceu e eu sei que ela tem pigmentação normal da pele. Ele quer saber qual é a probabilidade dessa criança que já nasceu, que tem pigmentação normal da pele, ser heterozigota. Então, eu volto à minha tabelinha lá de dados, ó, pigmentação normal, azão, azão ou azão, azinho. Albinismo, azinho, azinho. Se eu sei que essa criança tem pigmentação normal, eu sei que ela só pode ser ou azão, azão ou azão, azinho. João e Maria, que são os pais, são heterozigotos. Então, aqui do casamento de João e Maria, eu vou analisar o seguinte, ó. A criança tem pigmentação normal, isso aqui eu já sei. Foca no fato de que ela já nasceu, então eu tenho certeza que ela não é albina. Se eu tenho certeza que ela não é albina,
eu vou excluir essa probabilidade, eu vou trabalhar apenas com 3, tá? Lembrando, eu já sei que ela tem pigmentação normal, então eu não vou trabalhar com a possibilidade de albinismo, porque não é viável nesse caso. Então, como é que vão ficar minhas probabilidades? Ó? Essa criança tem a probabilidade de ser homozigoto dominante, azão, ó, 1, tá aqui, ó, 1 em cada 3 possibilidades. Por que 3 se o casamento é de heterozigotos e são 4 nascimentos possíveis, né? Geralmente eu trabalho com 4 possibilidades. Porque uma delas é albino e eu não vou mexer com albinismo, porque eu já sei que a pigmentação da pele é normal. Pode parecer repetitiva essa informação, mas a gente tem sempre que ficar lembrando isso. Então, se eu estivesse considerando 4, incluindo aqui o albino, essa possibilidade aqui seria 1/4. Como eu não estou considerando o albinismo, a probabilidade aqui, ó, é de 1 em cada 3. Pigmentação normal da pele. Ele quer saber a probabilidade de ser heterozigoto, esse filho que já nasceu. Então, heterozigoto, a probabilidade é de 2/3, ó. Pigmentação normal é o único que está sendo analisado. Então, a probabilidade dessa filha ou desse filho ser heterozigoto é de 2 em cada 3 possibilidades. Então, pessoal, eu espero que tenha ficado claro esse assunto. A gente está à disposição de vocês. Revejam a videoaula, né? Procurem outras fontes também. Se você achar necessário, é sempre bom estar se aprofundando, é sempre bom estar resolvendo questões, porque essas questões facilitam o nosso entendimento do conteúdo. Qualquer dúvida, a gente reforça a importância de você estar em contato com a gente através do Google Sala de Aula, através do grupo do WhatsApp ou no privado, mandem mensagens, não fiquem acanhados, podem tirar as dúvidas com a gente, que a gente está aqui para ajudar vocês. Aqui, após esse slide, a gente tem a atividade 2, a atividade do segundo bimestre 2, para vocês resolverem e mandarem via Google Sala de Aula, tá bom? Pode mandar com os casamentos, né, com os cálculos, para a gente poder verificar se você está fazendo os cálculos corretamente, né? Não mande só o gabarito. Pode fotografar tudo e enviar. Não esqueça de se identificar para facilitar nossa avaliação, tá bom? Obrigada e até a próxima.